Livro, Uma Dose Mortal. Autora, Agatha Christie. Capítulo 2. Eram 13h15 quando o telefone tocou. Hercule Poirot estava sentado numa espreguiçadeira cochilando depois de ter devorado um excelente almoço. Quando o telefone tocou, não se mexeu, esperando que o fiel George viesse atender. É bem? Perguntou Poirot quando George apareceu. É o inspetor Japp. Ah! Poirot pegou o telefone. É bien, mon ami. Que há? É você mesmo, Poirot? Claro que sou. Ouvi dizer que você foi ao dentista hoje de manhã. É verdade? A Scotland Yard anda muito bem informada. E um dentista chamado Morley, que mora na Rua Rainha Charlotte 58. É isso mesmo. Por quê? Você foi se consultar, ou foi verificar alguma coisa? Fui obturar um dente, trocar a obturação de outros dois, que já estavam gastos, se lhe interessa. O dentista lhe pareceu diferente? Não. Por quê? A voz de Japp continuou fria e distante. Porque um pouco mais tarde ele se suicidou. O quê? Está surpreso? Perguntou Japp. Claro que estou. Eu também não estou muito satisfeito com esta versão da história, disse Japp. E quero falar com você. Pode dar um pulo até aqui? E onde você está? Na Rua Rainha Charlotte. Vou já para aí, respondeu Poirot. Um policial abriu a porta para Hercule Poirot. Senhor Poirot? Sim. O inspetor está lhe esperando no segundo andar. Sabe o caminho? Estive aqui hoje de manhã, respondeu Hercule. No consultório, Hercule encontrou 3 homens. O inspetor Japp encaminhou-se para receber o novo visitante. Que bom revê-lo, Poirot. Já íamos levar o corpo, quer dar uma olhada. Um fotógrafo que estava ajoelhado ao lado do corpo levantou-se. Poirot deu um passo à frente. O cadáver, perto da lareira, parecia quase vivo. De anormal, só um pequeno buraco escuro na testa e perto da mão direita uma pistola. Poirot sacudiu a cabeça. Podem levá-lo, disse Japp. O corpo do Dr. Morley foi carregado para o necrotério. Japp e Poirot ficaram sozinhos. Já terminamos com quase todas as preliminares. Impressões digitais, etc., disse Japp. Poirot sentou-se. O que aconteceu? Japp apertou os lábios. É possível que ele tenha se suicidado, respondeu. É bem provável mesmo. No revólver só encontramos suas impressões digitais, mas mesmo assim, não estou satisfeito. Quais são suas objeções? Perguntou Poirot. Para começar, ele não parecia ter qualquer motivo para se suicidar. Gozava de boa saúde, ganhava bem, não parecia ter problemas. Não estava encrencado com mulher alguma, pelo menos que se tenha conhecimento. Além do mais, o Dr. Morley ultimamente não aparentava estar melancólico ou deprimido. Por isto, Poirot, eu gostaria de ouvir sua opinião. Você esteve com ele hoje de manhã, que tal ele lhe pareceu? Poirot sacudiu a cabeça. Igual às outras vezes. Que posso responder? Ele estava no auge da normalidade. Portanto, a coisa se torna mais estranha, não acha? Perguntou Japp. Além do mais, não é comum uma pessoa se suicidar durante as horas de trabalho, porque ele não esperou a noite? Seria muito mais lógico. Poirot concordou. Quando ele morreu? Não posso precisar, respondeu Japp. Ou ninguém parece ter ouvido o tiro, o que não é de espantar. Existem entre o corredor e o consultório 2 portas forradas com feltro para impedir que se escutem os gritos das vítimas, imagino. Provavelmente alguns pacientes suportam mal o motor. É mesmo, concordou Japp. Além disso, a rua é muito barulhenta, de forma que de fora ninguém poderia escutar nada. Mas quando descobriram Morley? Lá pela 1h30, o atendente, Alfred Briggs, um sujeito meio retardado, atendendo às reclamações da paciente de 12h30, resolveu ver o que estava atrasando tanto o doutor. Bateu na porta e, como não obtivesse resposta, não se atreveu a entrar. Parece que já havia levado uns pitos do patrão por entrar no consultório sem ser chamado, de maneira que ficou com medo de dar outra rata. Alfred desceu e, como não soube dar explicação alguma, a cliente se retirou furiosa. Quem era ela? Japp sorriu. Segundo Alfred, chama-se senhorita Shirt, mas nós verificamos tratar-se de uma senhorita Kirby. Qual era o sistema empregado para chamar os pacientes? Quando Morley estava pronto para receber o paciente, apertava a campainha e o atendente chamava a pessoa. Quando foi a última vez que Morley apertou a campainha? 12h05. Alfred encaminhou o Sr. Amberiotis, hóspede do Hotel Savoy, segundo o registro de consultas. Um sorriso passou pelos lábios de Poirot.
E imagino que este atendente inventou com um nome desses. Qualquer loucura, disse Jape. Só para darmos risada. Vou perguntar depois. Que horas Amberiotis saiu? O atendente não o viu sair. A maioria dos pacientes prefere descer pela escada. Poirot assentiu com a cabeça. Liguei para o Hotel Savoy, continuou Jape, e o senhor Amberiotis foi bastante preciso. Disse ter visto a hora em que saiu do consultório, isto é, 12h25. Não disse mais nada de interessante? Não, só que o dentista lhe pareceu calmo e natural. É bem, disse Poirot. Isto parece bem claro. Entre 12h25 e 1h30 alguma coisa aconteceu. Provavelmente por volta de 12h30. Tem razão. Por quê? Senão ele teria tocado a campainha para chamar o próximo paciente. Exatamente. A perícia médica concorda com isto. O legista examinou o corpo às 2h20. Não quis se comprometer, o que aliás está muito em moda hoje em dia, mas acha que Morley não pode ter morrido muito depois da 1h com grandes possibilidades de ter sido até antes. Por enquanto, porém, não. Quis dar a palavra final. Poirot começou a pensar em voz alta. Portanto, ao 12h25, nosso dentista é um homem normal, alegre, educado e capaz. Depois disso, melancolia, frustração, o que quer que seja e ele se mata. Engraçado, disse Jape, você tem que admitir que é engraçado. Não creio que seja o adjetivo apropriado. Sei que não é, são formas de expressão. Se preferir, emprego a palavra estranho. A pistola era de Morley? Não, ele não tinha revólver. Segundo sua irmã, não existe arma alguma na casa, o que, aliás, é muito comum. É claro, também, que ele poderia ter comprado uma pistola para se suicidar. Caso seja verdade, vamos saber logo. Há algo mais que o preocupe? Jape coçou o nariz. Sim, o jeito como ele estava caído. Não diria que um sujeito não poderia cair daquela maneira, mas havia algo de forçado na posição. Também uma ou duas marcas no tapete como se o corpo tivesse sido arrastado. Isto já é mais sugestivo. Isso se não estivéssemos lidando com um débil mental, como este atendente que pode ter mudado a posição do corpo. Alfred nega, mas na hora estava bastante assustado. É do tipo que está sempre fazendo besteira e levando pito, de maneira que passa por defesa a mentir automaticamente. Poirot olhou o consultório, examinou a pia, atrás da porta, armário de vidro cheio de instrumentos, a cadeira do paciente, o armário de remédios ao lado da janela, a lareira e finalmente o local onde tinha sido encontrado o corpo. Ao lado da lareira havia uma pequena porta. Jape acompanhou o olhar de Poirot. Dá para um pequeno escritório, explicou Jape, abrindo a porta. Era realmente uma pequena peça com uma escrivaninha, um abajur, um arquivo, um aparelho de chá e duas cadeiras. Aqui trabalha a secretária dele, Miss Neville, explicou. Jape, parece que faltou hoje. Os dois se entreolharam. Dr. Morley me contou, lembrou-se Poirot. Outra pista. Contrária à teoria do suicídio? Como se ela tivesse sido afastada de propósito? Perguntou Jape. Se não foi suicídio, ele foi assassinado. Mas, por quê? Uma coisa é tão absurda quanto a outra. O dentista parecia ser um homem pacato, bom, cumpridor dos seus deveres. Quem iria querer matá-lo? Boa pergunta. Quem? E qualquer pessoa da casa poderia tê-lo feito. A irmã, um dos empregados ou sócio, o Dr. Haley. E por que não o atendente ou o Sr. Amberiotis que esteve com ele durante a consulta? Poirot concordou. Neste caso temos que investigar o porquê. Claro, disse Jape, voltamos ao problema original. Por quê? Amberiotis está hospedado no Hotel Savoy. A propósito de que um milionário grego mataria um inofensivo dentista. O duro vai ser descobrir o motivo. Poirot sacudiu os ombros. Na minha opinião, a morte selecionou de maneira pouco artística o homem errado. O grego misterioso, o rico banqueiro, o famoso detetive poderiam facilmente ser os visados. É sabido que estrangeiros misteriosos podem estar metidos em espionagem, que banqueiros ricos, ao morrer, deixam parentes próximos em ótimas condições e que famosos detetives podem ser um perigo para os criminosos. E Morley, ao contrário, não era perigoso para ninguém. Disse Jape com tristeza. Disso não tenho tanta certeza, retrucou Poirot. Jape virou-se bruscamente. E por que diz isto? E por nada. Foi um comentário apenas que ele fez hoje de manhã. Disse que era um ótimo fisionomista, mas incapaz de lembrar o nome das pessoas. Há dias que estava tentando lembrar.
O nome de um paciente. Jap pareceu cético. É possível, concordou, mas acho um pouco demais. Deve ter sido alguém que quis manter o anonimato. Você reparou nos outros pacientes de hoje? Reparei num rapaz, na sala de espera, disse Poirot, que parecia um perfeito assassino. O quê? Mon cher, eu estava chegando, desculpou-se Poirot. Estava nervoso, deprimido, enfim, de péssimo humor. Tudo me parecia sinistro. A sala de espera, os pacientes, até a passadeira da escada. Na verdade, acho que o pobre rapaz estava mesmo com dor de dentes. Entendo, disse Jap. De qualquer maneira temos que interrogar este rapaz também. Vamos descobrir se foi ou não foi suicídio. Primeiro acho que devo ter outra conversa com a irmã de Morley, pois só troquei 2 palavras com ela quando entrei. Ela estava muito abalada, mas não é do tipo de ficar prostrada na cama. Vamos dar um pulo até lá em cima. Georgina Morley, bastante triste, recebeu os dois, ouviu com atenção o que disseram e respondeu a todas as perguntas. Acho impossível que meu irmão tenha se matado. Mas então só haveria outra alternativa, mademoiselle. Um assassinato? Georgina Morley ficou calada por uns instantes. É verdade, esta alternativa também me parece impossível. Mas não tanto quanto a do suicídio? Sim, porque no caso de suicídio eu estou me baseando numa coisa que sei, o estado de ânimo do meu irmão. Sei que ele não tinha qualquer preocupação, que não havia justificativa alguma para se suicidar. E a senhorita esteve com ele pela manhã? Tomamos café juntos. Ele lhe pareceu normal, não estava preocupado com coisa alguma? Estava preocupado, mas não a ponto de se suicidar. Para ser exata, ele estava zangado. Por quê? Teria uma manhã cheia de clientes e sua secretária não podia vir. Tinha sido chamada às pressas por um parente. A senhorita Neville? Quais eram os encargos da senhorita Neville? Toda a correspondência, marcar as horas com os clientes, arquivar as fichas. Também esterilizava os instrumentos. Preparava a massa para as obturações. Há muito tempo que ela trabalha com seu irmão. 3 anos. É muito eficiente e nós gostamos. Meu irmão gostava muito dela. Seu irmão me disse que ela tinha sido chamada por causa de uma doença na família, disse Poirot. É verdade. Ela recebeu um telegrama dizendo que a tia tinha sofrido um infarte. Partiu de trem hoje de manhã para Somerset. Por isto seu irmão estava zangado? Sim, hesitou a senhorita Morley, mas continuou apressadamente, o senhor não deve fazer uma ideia errada do meu irmão. É que ele achava o que, senhorita Morley? Que ela tivesse inventado o telegrama para poder faltar. Não me interpretem mal, tenho certeza de que Gladys seria incapaz disso. Cheguei mesmo a dizer isso a Henry. O que acontece é que ela está noiva de um rapaz meio sem juízo, e Henry andava aborrecido com isso, e achou que o noivo teria convencido Gladys a tirar um dia de folga. Impossível. Não, claro que não. Gladys é uma moça muito conscienciosa. Mas o noivo poderia ser capaz de tal ideia? Eu acho que sim. Onde ele trabalha, este rapaz? E como é o nome dele? Frank Carter. É agente de seguros ou coisa parecida. Perdeu o emprego há algumas semanas e ainda não arranjou outro. Henry achava, e sou obrigada a concordar, que ele não vale nada. Gladys lhe emprestava dinheiro, o que irritava Henry ainda. Mas seu irmão tentou convencê-la a desmanchar o noivado? Perguntou Jap. Tentou. Então Frank Carter provavelmente teria razões para odiar seu irmão? O peito do fuzileiro se inflou. Que bobagem. O senhor está sugerindo que Frank Carter matou Henry? É verdade que Henry aconselhou Gladys a arranjar outro noivo. Infelizmente, ela é tão boba que não seguiu o conselho. Continua apaixonada por Frank. A senhorita conhece outra pessoa que por alguma razão teria raiva do seu irmão? Georgina Morley sacudiu a cabeça. Seu irmão mantinha boas relações com o sócio, o Dr. Haley? As melhores possíveis, respondeu Georgina, com certo azedume, em se tratando de um irlandês. Como assim? Ora, os irlandeses são conhecidos pelo temperamento belicoso, além de gostarem de discussões inúteis. No caso de Haley, é um homem louco para discutir sobre política. É tudo? É. O Dr. Haley pode ser um homem relaxado em diversos aspectos, mas é uma pessoa muito capaz no exercício de sua profissão. Pelo menos, era esta a opinião do meu irmão. Relaxado de que maneira? A senhorita Morley pareceu hesitar. Ele bebe demais, mas por favor, espero que isto fique entre nós.
Houve entre seu irmão e ele alguma discussão por causa de bebida? Henry pode ter tocado no assunto com ele uma ou duas vezes, ponderou a senhorita Morley em tom didático. Na odontologia é necessário ter-se mão firme. Além do mais, o hálito etílico de um dentista pode tirar a confiança de um cliente. Jape concordou. A senhorita está a par da situação financeira do seu irmão? Ele estava ganhando bem e tinha uma quantia razoável de reserva e de investimentos. Além do mais, tínhamos um pecúlio herdado do nosso falecido pai. Sabe se o Dr. Morley deixou algum testamento? Deixou. Sei até os termos. Para Gladys Neville, 100 libras. O resto para mim. Compreendo agora. Ouviu-se um estrondo do lado de fora. A porta abriu-se e Alfred surgiu de olhos esbugalhados, examinando um por um dos presentes, enquanto falava. A senhorita Neville chegou. Chegou e está muito mal. Ela quer saber se deve entrar. Jape concordou e a senhorita Morley virou-se para Alfred. Diga-lhe para entrar, Alfred. Tá certo, respondeu o atendente, desaparecendo. Este menino é um caso de polícia, comentou a senhorita Morley. Gladys Neville era uma moça de 28 anos, alta, loura e ligeiramente anêmica. Embora estivesse muito abalada, preferiu ser imediatamente interrogada pelo inspetor, para afastá-la da senhorita Morley. O inspetor já pretextou ter que examinar algumas fichas do Dr. Morley, conduzindo, assim, a secretária para o escritório. Não posso acreditar numa coisa dessas. Parece incrível que o Dr. Morley fizesse uma coisa dessas. O repetia sem cessar. Gladys, a senhorita foi chamada às pressas hoje? Perguntou o inspetor. Sim, e afinal não passou de uma brincadeira de mau gosto. Detesto este tipo de gracinha. Como assim? Acontece que minha tia não tinha nada. Estava muito bem de saúde. É claro que fiquei aliviada, mas também furiosa. Me mandarem um telegrama urgente naqueles termos. O telegrama está com a senhorita? Não, acho que o joguei fora na estação. Dizia. Simplesmente, tia teve infarte ontem à noite. Venha imediatamente. A senhorita tem certeza, pigarreou Jape, delicadamente, que não foi seu amigo Frank Carter quem enviou este telegrama? Frank. Com que propósito? Ah, sei, como se nós estivéssemos mancomunados? De modo algum, inspetor. Nenhum de nós dois seria capaz de uma coisa dessas. Gladys parecia realmente indignada, de maneira que levou um certo tempo para o inspetor Jape apaziguá-la. Mudando de assunto, quis saber sobre os clientes da manhã. Estão todos aqui anotados. Creio que o senhor já viu a agenda. Conheço a maioria. Às 10 a senhora Soames, para tratar da ponte. Às 10h30, Lady Grant, uma senhora bastante idosa. Às 11, o senhor Hercule Poirot, que nos consulta regularmente. Ora, é claro, desculpe não tê-lo reconhecido antes, senhor Poirot, mas estou tão nervosa. Às 11h30, o senhor Alistair Blunt, o famoso banqueiro, ia ter uma consulta rápida por se tratar de um curativo. Em seguida, a senhorita Sainsbury-Seale, que nos telefonou, porque estava com dor de dentes, de maneira que teve que ser encaixada entre dois horários. É uma senhora muito tagarela, que se preocupa com tudo e com todos. Ao meio-dia, o senhor Amber Otis, um cliente novo, que marcou a consulta através do Hotel Savoy. O Dr. Morley recebe muitos clientes do estrangeiro. Ao 12h30, a senhora Kirby. Quando cheguei, interrompeu Poirot, havia um militar na sala de espera. Quem era? Certamente um cliente do Dr. Haley. Quer que eu apanhe a agenda dele? Obrigado, senhorita Neville. 2 minutos depois, ela estava de volta com uma agenda semelhante. Às 10 horas, Betty Health, uma menina de 9 anos. Às 11 horas, o coronel Abercrombie. C. Cedilha Etaitsa, coronel Abercrombie. Às 11h30, o senhor Howard Hikes. Ao meio-dia, o senhor Barnes, e é só. O Dr. Haley não tem tantos pacientes quanto o Dr. Morley. O que a senhorita sabe sobre estes clientes do Dr. Haley? O coronel Abercrombie é um cliente antigo. Todos os filhos da senhora Health se tratam com o Dr. Haley. Já ouvi falar no senhor Barnes e creio que também no senhor Hikes, mas não sei nada sobre eles. Quem atende o telefone sou eu. Não tem importância, interveio Jape. Podemos perguntar tudo isto diretamente ao Dr. Haley. A senhorita Neville retirou-se. Jape voltou-se para Poirot. Todos clientes antigos de Morley, exceto Amber Otis. Logo, mas vou ter uma conversa com esse senhor. Pelo que parece, ele
Foi a última pessoa a ver Morley vivo, mas temos que ter certeza de que quando ele saiu do consultório Morley ainda estava vivo. Mesmo assim, para Amber Otis matar Morley precisaria haver uma razão, comentou Poirot, sacudindo a cabeça. Eu sei. Isso não vai ser fácil. Talvez lá no departamento exista alguma informação sobre Amber Otis. Estou pensando numa coisa. O quê? E o porquê está aqui? Como? Foi o que eu disse. Por que está aqui? Geralmente, um inspetor da sua importância não é chamado para resolver casos de suicídio. Acontece que eu estava aqui por perto na hora. Estou investigando um grupo de estelionatários muito inteligentes que estão me dando muito trabalho. Foi então que recebi um telefonema. Ainda não entendi por que você foi chamado. É óbvio, por causa de Alistair Blunt. Logo que o inspetor do distrito soube do caso, associou o acidente com a consulta do banqueiro. O Sr. Blunt é o tipo do homem em quem a polícia anda de olho 24 horas por dia. Isto quer dizer que existem pessoas que gostariam de afastar Blunt do convívio dos mortais? Claro que sim. Os comunistas, por exemplo. Blunt e o seu grupo determinam a política financeira do nosso governo. Por isso, para não correr o risco de deixar escapar nada, me enviaram para cá. Poirot concordou. Foi o que pensei. E sinto que esta nossa história, disse Poirot sacudindo as mãos, não está bem contada. A verdadeira vítima deveria ser Alistair Blunt, ou talvez este seja o primeiro de uma série de crimes. Sinto cheiro de dinheiro neste negócio. Você não está exagerando? Estou somente insinuando que Sepulvre Morley era apenas um peão no tabuleiro. Talvez ele soubesse algo, talvez tivesse contado a Blunt alguma coisa. Não sei. Gladys Neville interrompeu a conversa. O Dr. Haley está ocupado, extraindo um dente. Daqui a 10 minutos estará livre. Muito bem, obrigado, disse Japp. Enquanto isso, vamos ter outra conversa com o atendente. Alfred estava confuso. Não sabia se devia ficar nervoso, se divertir, ou ter medo. Não sabia também se seria acusado por ser o causador de toda a confusão. Começara a trabalhar para o Dr. Morley havia 15 dias e, desde então, tinha executado sistematicamente todas as ordens que lhe davam errado. Um eterno sentimento de culpa pairava sobre ele. O doutor estava bem nervoso, disse Alfred, mas não lembro de mais nada. Nunca pensei que ele fosse se matar. Poirot interveio. Você precisa nos contar tudo o que aconteceu hoje de manhã. Você é uma testemunha importante e sua versão dos fatos poderá nos ser de grande utilidade. O rosto de Alfred tornou-se rubro, seu peito cresceu. Ele já havia relatado os acontecimentos da manhã a Japp, mas, diante de Poirot, sentiu-se de uma importância capital. Posso contar o que quiserem, é só perguntar. Para começar, aconteceu alguma coisa de estranho, hoje, aqui? Que eu lembre, não, respondeu Alfred meio tristonho. Tudo se passou como nos outros dias. Pessoas estranhas apareceram? Não, senhor. Nem mesmo acompanhando os clientes? Ninguém apareceu aqui que não fosse esperado, se é isto que o senhor quer dizer. Todos tinham hora marcada. Japp concordou. Alguém poderia ter entrado pela outra porta? Perguntou Poirot. Não, precisaria ter chave, né? Sair da casa, porém, não era difícil? Não, é só abrir a porta. A maioria dos clientes sai desta maneira. Descem pela escada, enquanto eu levo um novo cliente de elevador lá para cima. Ah, entendo. Descreva os clientes de hoje. Alfred pareceu refletir longamente. Bom, uma mulher com uma criança para o Dr. Haley. Uma senhora chamada Soap para o Dr. Morley. É isso mesmo, concordou Poirot. Depois uma velha bacana beça veio numa Mercedes. Quando ela saiu, entrou um militar, aí depois dele, o senhor. É verdade. Aí, veio o americano. Americano? Perguntou Japp surpreso. É um cara moço. Era americano, a gente via logo pelo sotaque. Chegou cedo, tinha hora para as 11h30, mas não sei por que não foi atendido. O quê? Quando eu fui levar ele ao Dr. Haley devia ser 11h30 ou 20 para o meio-dia, mas ele já tinha se mandado. Deve ter tido medo ou coisa assim, comentou Alfred com ar de entendido. Às vezes, eles têm medo, sabe? Então ele deve ter saído logo depois de mim? Perguntou Poirot. É verdade. O senhor saiu depois de eu ter subido com o Sr. Blunt, que veio num Rolls-Royce, um carro espetacular. Aí, eu desci, abri a porta e mandei a mulher entrar. Uma tal senhorita Sammy Belry Seal ou coisa parecida. Aí eu, bem, fui comer um troço na
cozinha e a campainha do Dr. Haley tocou e eu fui buscar o americano que, como já disse, tinha ido embora. Contei ao Dr. Haley que achou ruim a beça e xingou todos os palavrões que sabia. Continue, disse Poirot. Deixa eu ver. O que aconteceu? A campainha do Dr. Morley tocou, chamando a senhorita Seal. O tal banqueiro desceu e eu levei a mulher lá para cima. Voltei e abri a porta da rua para dois caras, um sujeito com fala fina, que é cliente do Dr. Haley, e um gringo gordo que tinha hora com o Dr. Morley, a tal da senhorita Seal. Não demorou muito, uns 15 minutos. Levei ela para a porta e chamei o estrangeiro. O outro cliente já estava com o Dr. Haley. Você viu o Sr. Amberiotti sair? Não, não vi. Ele deve ter achado a saída sozinho. Também. Não vi sair o cliente do Dr. Haley. E onde é que você estava depois do meio-dia? Eu sempre fico no elevador, esperando a campainha da porta ou dos consultórios tocar. Mas hoje, ao meio-dia, talvez você estivesse lendo. Alfred enrubesceu. Que mal há nisso? Não tinha nada para fazer. Muito justo. O que estava lendo? A Morte às 11h45. Um livro policial. Americano, bacana a beça. É sobre um pistoleiro. Poirot sorriu. Do lugar em que estava, você ouviria a porta da frente bater? Se alguém saísse. Não, acho que não. O elevador é no fundo à direita do hall. As campainhas é que ficam ao lado do elevador. Estas eu nunca deixo de ouvir. Que houve em seguida? Perguntou Japp. Alfred franziu a testa, fazendo esforço para se lembrar. A última cliente era Miss Shirt. Fiquei esperando a campainha do Dr. Morley tocar, mas ele não tocou. E aí a dona, quando foi 1 hora, começou a criar caso. Não lhe ocorreu subir e verificar se o Dr. Morley já estava livre? Alfred sacudiu a cabeça violentamente. Eu nunca, nem de longe. Para mim o gringo ainda estava lá com ele. Eu tinha que esperar pela chamada. É claro que se eu soubesse que o doutor tinha se matado. Alfred sacudiu a cabeça com mórbido prazer. A campainha costumava tocar, antes ou depois, do cliente sair? Dependia. Geralmente o cliente saía pela escada e então a campainha tocava. Se eles chamavam o elevador, a campainha tocava enquanto eu estava descendo com eles. Não era sempre assim. Às vezes o Dr. Morley deixava passar uns minutos antes de chamar o outro cliente se ele estava com pressa. A campainha tocava assim que o cliente saía do consultório. Entendo, disse Poirot. Você ficou surpreso com o suicídio do Dr. Morley? Caí para trás. Na minha opinião, ele não tinha razão para fazer uma coisa dessas. Os olhos de Alfred de repente arregalaram-se. Qual será que ele foi assassinado? Poirot interveio, antes que Japp pudesse responder. Se isto fosse verdade, você ficaria espantado? Bem, não sei, quer dizer, sei lá. Não entendo quem iria querer matar o doutor. Era um homem tão pacato. Ele foi mesmo assassinado? Nós temos que examinar a questão sob todos os ângulos, respondeu Poirot com circunspecção. Por isso, disse que você era uma testemunha de muita importância e que seu depoimento nos era muito precioso. Bem, eu não lembro de mais nada. O atendente parecia dizer a verdade. Muito bem, Alfred. Você tem certeza de que ninguém, mas, além dos clientes, entrou nesta casa hoje de manhã? A única pessoa de fora que entrou aqui foi o namorado de Miss Neville, que ficou furioso de não encontrar ela aqui. A que horas foi isto? Perguntou Japp incisivo. Um pouco depois do meio-dia. Aí, eu disse que Gladys não vinha hoje, e ele ficou tão passado que disse que ia esperar para falar com o Dr. Morley. Eu disse que o Dr. Morley estava ocupado até a hora do almoço e ele respondeu que não tinha importância. Que esperava? E esperou? Perguntou Poirot. O rosto de Alfred demonstrou surpresa. É mesmo? Nem me lembrava mais. Ele foi para a sala de espera, mas quando eu voltei lá depois ele não estava mais. Deve ter se cansado de esperar e achou melhor voltar outra hora. Você acha que deveria ter falado em assassinato com o garoto? Perguntou Japp, assim que Alfred saiu. Poirot deu de ombros. Eu acho que sim. Qualquer coisa que ele tenha ouvido ou visto funcionará como estímulo e o manterá alerta. Ainda assim, eu acho que foi um pouco cedo para tocar no assunto. Mon cher, aí é que você se engana. Alfred, por exemplo, lê novelas policiais, é um apaixonado por crimes. Qualquer comentário que ele fizer vai ser tomado pelos outros como fruto da sua mórbida imaginação. Talvez você tenha razão. Vamos ouvir, agora, o que Haley tem para nos dizer. O consultório do Dr. Haley ficava no primeiro andar.
Ocupava a mesma área que o consultório de Morley, mas não era tão claro nem tão ricamente aparelhado. O sócio do Dr. Morley era um jovem alto e moreno. Suas características mais marcantes eram um tufo de cabelos negros, eternamente caídos sobre a testa, uma voz agradável e um olhar inteligente. Esperamos, Dr. Haley, disse Japp, depois das apresentações, que o senhor possa nos esclarecer algo sobre o que aconteceu. Infelizmente, acho que não vai ser possível, retrucou o jovem. A única coisa que posso lhe adiantar é que, para mim, Henry Morley seria a última pessoa sobre a face da Terra capaz de cometer suicídio. Eu seria capaz de me matar, mas ele? Por que o senhor se mataria? Perguntou Poirot. Tenho tantos problemas financeiros para começar. Nunca consegui equilibrar meus gastos com os meus ganhos. Morley, ao contrário, era um homem cuidadoso. Tenho certeza de que não deixou dívidas. E os casos amorosos? Sugeriu Japp. Morley? O senhor está brincando. Ele nunca se divertiu. Na vida vivia agarrado à saia da irmã. Pobre homem. Japp resolveu mudar de assunto e perguntar sobre os clientes de Haley. Não vejo nada de suspeito neles. Betty Health é uma criança, trato aliás da família inteira. O coronel é um velho cliente. Também. E o Sr. Howard Hikes? Perguntou Japp. Haley sorriu, que foi embora antes de ser atendido. Nem o conheço. Ele me telefonou e pediu uma consulta para hoje de manhã. De onde ele telefonou? Deve ter sido do hotel em que está hospedado. O Holborn Palace Hotel. Pode ser um turista americano. Alfred também achou que ele era americano. Então deve ser. Alfred é louco por filmes americanos. E o seu outro paciente? Barnes? Um homem muito meticuloso. É funcionário público aposentado, mora lá pelos lados de Allen. Houve uma pequena pausa. O que o senhor sabe sobre Gladys Neville? Perguntou Japp. Haley franziu as sobrancelhas. A linda secretária? Daí não vai sair nada. As relações dela com Morley eram estritamente profissionais. Eu não sugeri que não fossem, retrucou Japp. Então peço desculpas, disse Haley. O senhor vai desculpar minha imaginação fantasiosa e doentia. Pensei que o senhor estivesse tentando empurrar as coisas pelo lado cherchês. La femme. Desculpe falar em francês, continuou Haley virando-se para Poirot. Tem um ótimo sotaque, não é verdade? Fui criado num colégio de freiras. Japp não apreciava a desenvoltura de Haley. O senhor sabe alguma coisa sobre o noivo da senhorita Neville? Um rapaz chamado Frank Carter? Interrompeu Japp. Morley não gostava muito dele. Parece que tentou tudo para desmanchar o romance. O que deve ter irritado Carter? Muito, respondeu Haley rindo. Com licença, mas os senhores estão tentando esclarecer um suicídio ou um assassinato? Se fosse um assassinato, o senhor teria algo a dizer? Perguntou Japp rispidamente. Eu não. Gostaria, porém, que a assassina fosse Georgina. Um desses casos que uma mulher pacata de repente vira um monstro. É claro que eu também poderia ter dado uma subida e matado o velho. Mas não se assustem, não fui eu. Aliás, não consigo imaginar por que alguém mataria Morley. Haley calou-se por um momento. Para falar a verdade, continuou o jovem, estou bem chateado com o que aconteceu. Não me julguem pelas minhas palavras. Acho que estava nervoso. Eu gostava de Morley e creio que vou sentir falta dele. Japp desligou o telefone. Seu rosto demonstrava tensão. O Sr. Amberiotis não está se sentindo bem. Prefere não me receber hoje. Isto é o que ele pensa. Já tem um detetive no Savoy de olho nele caso resolva desaparecer. Você acha que Amberiotis matou Morley? Perguntou Poirot. Não sei. Só sei que ele foi a última pessoa que viu Morley vivo. Além do mais, era um cliente novo. De acordo com o que ele falou ao 12:20 quando saiu, Morley estava vivo. Pode ser verdade. Se for, temos que reconstituir o que aconteceu em seguida. Entre um paciente e outro, Morley tinha um intervalo de 5 minutos. Será que alguém o visitou neste momento? Carter? Haley? O que será que aconteceu? Dependendo disso, entre 12:20 e 12:35, no máximo, Morley estava morto, se não teria tocado a campainha ou mandado alguém avisar a Sra. Kirby que não poderia recebê-la. Ou ele foi assassinado ou recebeu alguma notícia que o traumatizou a ponto de cometer suicídio. Japp calou-se. Poirot limitava-se a escutar. Vou ter que falar com todos os clientes que ele atendeu. Hoje de manhã, continuou o inspetor. Existe sempre a
Possibilidade dele ter dito a qualquer um deles algo que nos conduz à pista certa. Jap olhou para o relógio. O Sr. Alistair Blunt me concedeu uns minutos às 4h. Vamos vê-lo primeiro. A casa dele é em Chelsea. Depois, podemos ir ver a senhorita Sainsbury que fica a caminho do Hotel Savoy, onde encontraremos Amber e Otis. Prefiro ter todos os dados antes de enfrentar nosso amigo grego. Depois vou querer ver o tal americano que você disse ler cara de assassino. Hercule Poirot sacudiu a cabeça. Cara de assassino não. Cara de dor de dentes. De qualquer maneira vamos ver este tal de Hikes. Vamos também checar o telegrama da senhora Neville, saber direito esta história da tia e falar com o noivo. Para encurtar a história, Poirot, vamos examinar este caso até as últimas consequências. Aos olhos do grande público, Alistair Blunt não significava muita coisa. Talvez por ser ele um homem metódico e simples. Talvez por ter sido, durante muitos anos, um príncipe consorte e não um rei. Rebecca Sanseverato, née Arnott, chegou a Londres com 45 anos, desiludida da vida. Descendia, de ambos os lados, de famílias milionárias. A mãe era herdeira dos Rotherstein, o pai, chefe do grupo bancário Arnott. Rebecca, devido a um desastre aéreo, perdeu seus 2 irmãos e um primo, tornando-se única herdeira de uma colossal fortuna. Casou-se com um nobre europeu chamado Felipe de Sanseverato. 3 anos depois divorciou-se, obtendo a custódia do filho. Seu casamento tinha sido um desastre completo. Seu marido não passava de um vigarista internacional. Alguns anos depois, seu único filho veio a falecer. Amargurada, Rebecca Arnott voltou-se para as finanças, a aptidão herdada dos pais. Em Londres, encontrou um secretário, enviado ao hotel para esclarecê-la sobre a assinatura de vários documentos. 6 meses mais tarde, surpreendeu o mundo com a notícia do seu casamento com Alistair Blunt, um homem 20 anos mais jovem que ela. Houve os comentários habituais, risos, chacotas. Rebecca, segundo os amigos, era uma romântica incurável. Primeiro Sanseverato, agora este rapazola. É claro que ele estava se casando com ela por causa do dinheiro. Ela ia sofrer outra grande desilusão. Para surpresa geral, o casamento foi um sucesso. Os que achavam que Alistair Blunt iria gastar o dinheiro de Rebecca com outras mulheres se enganaram. Ele se manteve sempre fiel à sua esposa, mesmo depois da morte dela, quando se viu herdeiro de toda a fortuna. Alistair não se casou outra vez. Continuou sua vida pacata de sempre. Seu gênio financeiro era comparável ou superior ao de Rebecca. Suas conclusões, seus empreendimentos eram bem fundamentados. Seu código moral acima de qualquer suspeita. Alistair controlava os interesses do complexo Arnott-Rotherstein com grande habilidade. Quase não fazia vida social. Tinha uma casa de campo em Kent, outra em Norfolk, onde às vezes passava os fins de semana, sempre acompanhado de poucos amigos, todos tão sérios e prudentes quanto ele. Gostava de golfe, esporte que jogava com certa habilidade, e de jardinagem. A mansão gótica em que Blunt morava era bastante conhecida em Chelsea. O interior era luxuoso, mas simples. A decoração tendia mais para o conforto do que para os ditames da moda. Alistair Blunt não fez o inspetor e seu amigo esperarem muito. Já o conheço de nome, é claro, M. Poirot. Recentemente. Eu diria. Blunt calou-se pensativo. Foi hoje de manhã, Messier, na sala de espera do Palvre. Morley, explicou Poirot. O rosto de Blunt iluminou-se. É claro que eu já o tinha visto. E Alistair virou-se para Jap. Em que lhe posso ser útil? Fiquei muito sentido com a morte do Dr. Morley. Surpreso também, Sr. Blunt? Bastante. Eu o conhecia superficialmente, é claro, mas nunca pensei que fosse capaz de se suicidar. Ele lhe pareceu bem disposto hoje de manhã? Eu diria que sim, respondeu Blunt, depois de uma pequena pausa. Para ser sincero, tenho pavor de ir ao dentista. Detesto aquele motor. Acho que por isso não notei nada com um pobre dentista. Quando acabou o tratamento e eu estava de saída, achei o Dr. Morley muito bem, alegre e natural. O senhor se consultava sempre com ele? Acho que esta foi a 3ª ou a 4ª vez. Meus dentes só começaram a me incomodar no ano passado. Deve ser a idade. Quem lhe recomendou o Dr. Morley? Perguntou Poirot. Blunt franziu as sobrancelhas num esforço de memória. Deixe-me ver, eu senti uma pontada, e alguém me falou nele que era um dentista muito bom, na rua Rainha Charlotte.
Não consigo lembrar quem foi. Caso se lembre, por favor, nos comunique, pediu Poirot. Alistair Blunt olhou para Poirot com ar de curiosidade. Claro. É um detalhe muito importante? Eu penso que sim. Quando Japp e Poirot desciam as escadas de mármore em direção à rua, um carro esporte parou perto deles. Uma moça emergiu das engrenagens complicadas do volante e deu um alô para os dois, que não perceberam que estavam sendo cumprimentados. A moça insistiu. Ei, vocês aí! Os dois se voltaram. A moça se dirigiu a eles. Era uma mulher alta, magra e, apesar de não ser bonita, transparecia vivacidade e inteligência. Estava bastante queimada de sol. Eu conheço, o senhor é aquele detetive, Hercule Poirot. Sua voz era macia e envolvente e o sotaque ligeiramente americano. Às suas ordens, mademoiselle. A moça olhou para Japp com curiosidade. O inspetor Japp, apresentou Poirot. O que estão fazendo aqui? Perguntou a moça num tom de alarme. Houve alguma coisa com o meu tio? O que poderia ter acontecido ao seu tio? Indagou Poirot. Não aconteceu nada? Ótimo. Japp, porém, resolveu insistir na pergunta. O que poderia acontecer ao seu tio, senhorita? Oliveira, meu nome é Jane Oliveira. 2 detetives na porta da minha casa. Eu naturalmente pensei em bombas, relógios ou coisas parecidas. Não houve nada com o Sr. Blunt, assegurou Poirot. Jane Oliveira o olhou de frente. Ele o chamou por alguma razão? Nós é que viemos visitá-lo, disse Japp, para ver se ele poderia esclarecer algo sobre um suicídio ocorrido hoje de manhã. Suicídio? De quem? Onde? E um dentista chamado Morley. Ah, sei. Jane olhou em volta, de repente disse, mas isto é absurdo. Virou as costas, correu para casa, abrindo a porta da frente com chave própria. Isto é que foi um absurdo, e comentou Japp. Interessante, murmurou Poirot. Japp olhou o relógio e chamou um táxi que ia passando. Vamos ver Miss Sainsbury-Seale, antes de irmos para o Savoy. Encontraram a senhorita Sainsbury-Seale no hall do hotel Glengovry Court, tomando chá. Ela ficou surpresa com a presença de 2 policiais à paisana, mas não se fez de rogada. Poirot percebeu com uma certa pena que ela ainda não havia costurado a fivela do sapato. Bem, inspetor, disse a senhorita Sainsbury-Seale, olhando ao redor, não sei onde poderíamos conversar em particular a esta hora. Quem sabe o senhor e o seu amigo não gostariam de uma xícara de chá? Não, muito obrigado, respondeu Japp. Este aqui é o Sr. Hercule Poirot. É mesmo? Então tem certeza de que não querem mesmo chá? Verdade? Bom, então vamos para a outra saleta, que é esta. Ora, está geralmente vazia. Aquele canto me parece bem, não? Concordam? Ela conduziu os dois a um canto da saleta. Poirot pegou o lenço e a bolsa que a senhorita Sainsbury-Seale tinha esquecido na outra sala. Ah, muito obrigada. Sou tão distraída. Agora, inspetor, pode perguntar o que quiser. Que coisa desagradável. Pobre homem. Imagino que estivesse vivendo um grande drama. Nos dias de hoje, não seria de espantar, não é mesmo? O dentista lhe pareceu de alguma forma preocupado? Bem, balbuciou a senhorita Sainsbury-Seale, para dizer a verdade, não. Talvez eu não tivesse reparado, dadas as circunstâncias. Eu tenho pavor de ir ao dentista. Satisfeita com a confissão de covardia, a senhorita Sainsbury-Seale inclinou-se para a frente e sacudiu os cachinhos louros. Lembra de alguém mais na sala de espera? Deixe ver. Só um moço, na hora em que eu entrei. Acho que estava com uma horrível dor de dentes porque resmungava. Olhava para os lados, folheava a revista. De repente ele deu um pulo e saiu. Devia ser uma dor de dentes aguda. A senhora não sabe se quando ele saiu da sala foi embora. Não. Eu achei que ele pensou que não podia esperar mais. E resolveu entrar no consultório do dentista de qualquer maneira. Sei que não foi para o Dr. Morley porque assim que ele saiu da sala eu fui chamada pelo atendente. E a senhorita passou pela sala de visitas na hora da saída? Não. Penteei os cabelos, refiz a maquilagem no consultório do doutor. Certas mulheres, continuou a senhorita Sainsbury-Seale animadamente, até tiram o chapéu na sala de espera dos consultórios. Eu não. Uma amiga minha que fez isso. Arrependeu-se amargamente. Imaginem que ela tinha comprado um chapéu e o colocou numa cadeira. Quando voltou do consultório, vejam só, uma criança tinha sentado em cima do pobre chapéu, reduzindo-o a frangalhos. Que horror! Uma catástrofe, comentou Poirot educadamente. Eu culpo a mãe da criança. É obrigação das mães tomarem conta dos filhos.
Uma criança pode fazer milhões de besteiras e não as faz por mal, mas por isso mesmo devem ser vigiadas. Este rapaz com dor de dentes foi o único cliente que a senhorita viu? Um cavalheiro desceu as escadas e saiu, enquanto eu ainda estava na sala de espera. Ah, sim, agora me lembro. Um estrangeiro com um ar muito estranho estava saindo da casa na hora em que eu ia chegando. Japp pigarreou. Era eu, minha senhora, disse Poirot com dignidade. Ah, meu Deus, é mesmo. Desculpe-me, mas sou míope. E esta saleta está tão escura. Os dois acalmaram a senhorita Sainsbury-Seale. A senhorita tem certeza de que o Dr. Morley não falou que estava esperando uma visita desagradável ou qualquer coisa parecida? Não, de modo algum. Não falou sobre um cliente de nome Amberiotis? Não, para dizer a verdade, ele só falou aquelas coisas que os dentistas costumam falar. Uma sucessão de pequenas frases passou pela cabeça de Poirot. Bocheche. Abra mais a boca. Feche um pouco. Já passou adiante. Talvez fosse necessário que a senhorita Sainsbury-Seale fosse testemunha do inquérito. Depois do primeiro susto, a senhorita Sainsbury-Seale pareceu achar a sugestão interessante. Japp fez mais uma pergunta e ela passou a descrever-lhe sua vida inteira. Tinha vindo da Índia havia 6 meses. Tinha passado por vários hotéis e pensões até encontrar o Hotel Glengovry Court, que possuía o que ela chamava uma atmosfera caseira, na Índia. Tinha vivido em Calcutá, trabalhando com missionários e dando aulas de impostação de voz. A língua falada deve ser clara e bem enunciada, isto é de uma importância capital, inspetor. Quando eu era moça fui atriz de teatro. Pequenos papéis, entende? Excursões pelas províncias. Mas eu era muito ambiciosa. Mais tarde fiz uma excursão que me levou pelo mundo inteiro. Todos os autores famosos eu representei. Shaw, Shakespeare, Ibsen. Deu um longo suspiro. O erro maior das mulheres está no coração. Somos vítimas dos nossos corações. Resolvi me casar e separei-me em seguida. Voltei a usar o meu nome de solteira. Um amigo conseguiu-me emprestar algum dinheiro para abrir uma escola de impostação vocal. Ajudei a criar um grupo teatral amador. Quando tiverem tempo eu lhes mostro as críticas. O inspetor Japp ficou apavorado com a sugestão. Sabia o perigo que incorreria se enveredasse por esse terreno. Caso meu nome apareça nos jornais, continuou a ex-atriz, como testemunha, ou coisa parecida, por favor, deem meu nome certo. Sabe soletrá-lo? Mabelle Sainsbury-Seale. Mabellesseale. É claro, se quiserem, podem dizer que eu trabalhei no Mercador de Veneza, no Teatro Permanente de Oxford. Claro, claro, murmurou Japp, encaminhando-se rapidamente para a porta. Os dois se retiraram em seguida, tomaram um táxi e respiraram aliviados. Precisamos verificar a veracidade das declarações dela? Disse Japp, enxugando o suor da testa. Se bem que eu duvide que ela tenha mentido. Poirot sacudiu a cabeça. Os mentirosos geralmente não são tão circunstanciais, nem tão inconsequentes. Tive medo de que ela não quisesse comparecer ao inquérito, mas logo vi que estava enganado. Qual é a atriz que iria perder semelhante oportunidade? Mas, você quer mesmo que ela compareça ao inquérito? Ainda não sei. Depende. O que acontece, Poirot, é que a cada momento eu me convenço mais de que não se trata de um suicídio. E o motivo? Por enquanto não sabemos. Quem sabe, um dia Morley seduziu a filha de Amberiotis? Poirot calou-se. Tentou visualizar o Dr. Morley seduzindo uma encantadora menina grega, mas não conseguiu. Lembre-se que Haley falou que Morley não tinha prazeres na vida, disse Poirot. A maioria das pessoas fala por falar. Depois de conversarmos com Amberiotis, vamos começar a definir melhor as coisas. Pagaram o táxi e entraram no Hotel Savoy. Japp pediu para chamarem o Sr. Amberiotis. O porteiro os encarou com estranheza. O Sr. Amberiotis? Desculpe, senhor, mas acho que não. Vão poder vê-lo. Vamos sim, meu rapaz, respondeu Japp, mostrando sua identificação. O senhor não compreendeu. O Sr. Amberiotis faleceu há meia hora. Para Hercule Poirot era como se uma porta tivesse sido fechada delicadamente, mas em caráter definitivo.